Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, é verdade que há uma crise na Justiça, uma crise profunda, que os portugueses bem sentem, não só em relação à não resolução de casos concretos ao longo dos anos, mas também, e até talvez sobretudo, pela sua própria falta de acesso à Justiça, se não tiverem as condições económicas necessárias para ela aceder. E dito isto, eu queria dizer-lhe que nós continuamos, independentemente, e nesta situação em que nos encontramos, a respeitar a separação de poderes entre o que é do Parlamento e o que é da Justiça. Independentemente da gravidade dos casos que venham a público, esse tem que ser o nosso princípio, porque apesar da crise da Justiça ser profunda, não estamos, pelo menos até agora, ainda no ponto em que essa ultrapassagem de fronteiras tenha qualquer justificação. Queria dizer-lhe também que, para se falar dos problemas da Justiça, é mais importante falar das condições em que ela opera do que do caso concreto ou das competências do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E é aí que tem que se dizer, Sra. Deputada Manuela Ferreira Leite, que estas leis que, entanto, hoje dificultam o combate à criminalidade económica e financeira, a investigação de casos de corrupção, são filhas do PS e do PSD. Em matéria de segredo de justiça, onde o pacto que assinaram e concretizaram leva a que seja mais difícil investigar, como afirmam altos responsáveis do Ministério Público, porque mais cedo os eventuais suspeitos têm acesso às informações do processo. Em matéria de autonomia do Ministério Público, em que sucessivamente se vão pondo, passo a passo, entraves a essa autonomia, e mais uma vez isso se fez com o pacto entre o PS e o PSD, designadamente aprovando uma lei que permite que haja uma orientação política sobre as prioridades da Procuradoria-Geral da República e que, por isso, é uma determinante que condiciona a autonomia do Ministério Público. Ou quando, por exemplo, responsabilidade PS e PSD, se assiste sistematicamente a essa escandalosa promiscuidade entre cargos do governo, grandes grupos económicos, empresas públicas, com um salto daqui para ali, sem se perceber bem onde é que começa um campo, onde é que começa o campo privado, onde é que começa o campo público. E todas essas situações em que o PSD e o PS têm agravadas responsabilidades contribuem muito para a suspeição que o povo português tem, não só sobre a justiça, mas também sobre aquilo que é a imposição que a Constituição põe a todos nós, que é a subordinação do poder económico ao poder político. E não, como hoje acontece, pela mão de sucessivos governos, uma completa subordinação do poder político ao poder económico, com as consequências que estão à vista. Esta promiscuidade, agora auxiliada pela dificultação da investigação criminal, é que é o problema que é preciso resolver, e para isso não precisamos de falar do caso concreto, precisamos de responsabilizar aqueles que, como o PS e o PSD, tanto têm contribuído para que a situação da Justiça chegue ao ponto em que está.